Então vamos iniciar respirando de forma consciente, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, percebendo esse fluxo de ar que entra e sai de forma contínua, espontânea, sem que você se esforce. Nesse momento você vai escolher deixar do lado de fora os ruídos, os barulhos do dia, os incômodos, as preocupações que possam estar presentes, as tarefas, os compromissos, e gradualmente você vai encontrando nesse aqui agora um espaço seguro, acolhedor, amoroso. Você vai ocupando esse espaço, respirando fundo, sentindo a mente, acompanhando essa escolha. E agora você vai sentir o contato dos seus pés no chão, mesmo que esteja calçada, você sente o chão sustentando os seus pés. E usando a sua imaginação, você vai visualizar suas raízes, raízes energéticas, como de árvores, porém vivas, luminosas, alegres, saudáveis. E você vai acompanhar o percurso das suas raízes que penetram profundamente na terra. Descem, descem, descem. Elas passam por várias camadas de terra, de solo, até alcançarem o coração do planeta Terra. Nesse momento, você sente a força e a estabilidade que vem das suas raízes. Você aproveita para entregar para suas raízes tudo que está em excesso. Você vai se conectando ainda mais com a presença. Permaneça ainda de olhos fechados. A energia do dia de hoje, que a gente chama de Kim, que é uma palavra em maia, que corresponde à energia ou dia, é chamado de terra lunar. Que a gente possa interagir com essa energia e fluir com consciência, mesmo que a gente esteja diante de desafios, que a gente possa ancorar a presença no agora, no corpo, no coração, na alma, todo o nosso ser nesse momento alinhado no mesmo pulso. Respire fundo mais uma vez e sinta a sustentação das suas raízes e o seu coração agora começando a se abrir
para receber as informações desse período que a gente começou a atravessar no dia de ontem. Você agora pode abrir os olhos no seu momento, mantendo a presença, respirando. Então, estou aqui diante de digamos, uma missão que eu escolhi, né, há mais ou menos 15 dias atrás, né, eu comecei com esse formato, trazendo para vocês informações sobre a onda encantada da noite que nós atravessamos. Essa onda encantada é um período de 13 dias, ou 13 quins. Os maias, nossos ancestrais maias, há mais ou menos 3.000 anos atrás, eles consideravam o número 13 um número sagrado, um número da transcendência. E esse conhecimento, esse sincronário, ele todo é baseado nesse numeral 13. É como um fractal. Então, é como a gente conta a semana, que tem 7 dias, e às vezes a gente faz o planejamento semanal. De acordo com esse sincronário, a gente é inspirado a fazer um planejamento de 13 dias. Existe um título para esse período de 13 dias, que a gente chama de onda encantada. E durante cada dia, a gente vai passando por um kim ou uma frequência de energia diferente, que vai aos poucos direcionando a nossa vida. A gente chama isso de sincronismo. Quando a gente vai se abrindo para esse conhecimento, para essa consciência, a gente vai naturalmente sincronizando a nossa vida. A gente vai recebendo mais e mais sincronicidades, sinais que mostram que a gente está no tempo certo, no lugar certo, fazendo o que a gente deve fazer naquele momento, né? Essa onda encantada, ela começou ontem. Hoje é o segundo dia. Todo segundo dia de qualquer onda encantada traz o desafio da onda. Então, hoje, o que em terra lunar, que eu apresentei para vocês durante a meditação, está regendo, trazendo o desafio dessa onda encantada do guerreiro. Essas palavras, guerreiro, terra, a gente chama de selo solar, são frequências de luz que trazem informação. A gente pode considerar que são como arquétipos que informam, né? Informam. Bom, o que que essa onda encantada do guerreiro está trazendo para gente? 13 dias de ação consciente. 13 dias para a gente questionar. Questionar o óbvio, questionar tradições, questionar o que não faz mais sentido, questionar o que ficou obsoleto, o que se tornou arcaico. Durante esses 13 dias, além de usar o nosso poder de questionamento, usar a nossa inteligência, a gente também está, né, já sendo inspiradas a convocar a coragem. Coragem para sustentar a verdade do coração.
A gente questiona, a gente invoca a coragem e a gente toma a ação. Mas o guerreiro, ele age com consciência, ele age com lucidez, com assertividade, ele não quer gastar a energia dele à toa. Aquela ação precisa fazer sentido. E como é que a gente sabe se faz sentido? Ela precisa ressoar com o nosso sentir e fazer sentido. É. Essa frequência do guerreiro, ela nos lembra que a sabedoria não é ausência de medo, porque a gente tem tendência ao agir, levar dentro da nossa mochila um monte de medo. Às vezes esse medo, ele está ocupando tanto espaço, pesando tanto que nos paralisa e a gente deixa de agir por conta desses medos. Então esse guerreiro, ele nos inspira a reconhecer a sabedoria do nosso coração, que não é a ausência de medo, mas é a coragem de atravessar esse medo com o coração desperto, com o coração nos guiando, né? Então, é coragem para seguir, mesmo com medo. O medo, ele vem de onde? Não vem daqui. O medo não vem do coração. E quem é terapeuta multidimensional aqui, bem sabe, né, que o medo, ele nos paralisa. O medo pode ser considerado o oposto do amor, né? Então, a gente, durante esses 13 dias, vai sim ser convocado a agir mesmo com medo. Mas a gente vai escolher, porque a gente vai reconhecer que a coragem está aqui, pulsando dentro dos nossos corações. A gente vai ser convidado a fazer perguntas que nos libertam, agir com presença, honrar a nossa voz interior. O guerreiro, ele nos traz um movimento de ação, mas quem está direcionando essa ação é sempre a voz que vem de dentro. Ele não vai porque o outro falou que é para ele ir. O guerreiro vai porque ele teve coragem de ouvir a voz interna e ele escolheu por praticar essa ação vinda desse mundo interno. A gente também vai ser convidado a caminhar com fé, mesmo sem ter todas as respostas. Não é esperar as respostas para agir, é agir mesmo com medo e mesmo com dúvida. Mesmo com dúvida. E durante a ação, as respostas vão sendo reveladas para a gente. O guerreiro, ele fortalece a nossa autoconfiança. E a gente precisa acionar a nossa autoconfiança para agir, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Eu listei aqui, por isso às vezes eu tô com uma colinha. Eu listei aqui 6 práticas para a gente atravessar essa onda encantada. São sugestões. Você vai convocar o seu guerreiro interno,
Vai sentir, vai ver se isso faz sentido, ou vai escolher alguma dessas práticas e utilizar dessas práticas nesses dias de onda encantada do guerreiro, tá? A primeira prática, você vai escolher uma verdade por dia. Como assim, Beta? Uma verdade que você quer sustentar com consciência. Você vai se fazer uma pergunta base, que é: o que é real para mim hoje? E aí eu trago uma lembrança, né, para mim e para vocês. A sinceridade é o primeiro ato de coragem que a gente tem que ter com a gente mesmo. Então você vai escolher uma verdade por dia. Essa verdade é algo que te motiva internamente, é um valor interno, algo que você queira seguir, algo que você queira reestabelecer na sua vida. Então, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo pessoal. A minha verdade de hoje é: bem na Terra lunar, a vida me trouxe a sincronicidade de acompanhar o meu filho no torneio de tênis de manhã. Para isso, eu tive que desmarcar a minha agenda da manhã. O que que a mente gritou? Beta, é horário comercial, era para você trabalhar. Arruma outra opção. Mas o que é que o coração sussurrou? É verdade para você tempo de qualidade. É verdade para você o apoio e o suporte desses seres que te escolheram como mãe e que você escolheu como filho. É um tempo que não volta. Então, hoje eu tive a oportunidade de praticar uma verdade. E praticar, integrar, e é algo que eu desejo escolher pelos próximos dias, né? Pela minha vida, talvez, né? Então, entendem? Eu dei um exemplo. É uma verdade por dia, sendo bem sincera consigo mesmo, né? Se olhando no espelho. O que que é real para mim hoje? É. O segundo item da lista, ação com propósito. Olha só, o guerreiro, ele não reage, ele age a partir do coração. Então, antes de decidir uma ação, a gente precisa respirar e se perguntar: essa ação ela está nascendo do medo ou do amor? Eu decidi agir. Agora, o que está me impulsionando para agir? É o medo ou é o amor? Quando a gente toma consciência dessas ações diárias que a gente pratica, a gente fica surpreso. A gente se surpreende ao reconhecer que a grande maioria das ações que a gente sente de tomar vem do medo. O medo da falta, da escassez, o medo de não agradar. Isso é um padrão, né? Que a gente está sendo convidado aos poucos transmutar, ressignificar. É. Terceiro item, observar os espelhos. Tudo que chega para a gente
é mestre. Todas as situações e pessoas que estão ao nosso redor estão querendo nos mostrar algo que a gente precisa ver. Às vezes mostra aonde reside o medo, às vezes aponta uma resistência, um incômodo, às vezes um motivo de fuga, né? E o que que a gente deve fazer ao observar esses espelhos? Observar essas situações e esses espelhamentos que as pessoas trazem, olhando para além, olhando isso como um aprendizado. Tudo é aprendizado. O outro, ele é apenas reflexo, né? Daquilo que a gente precisa reencontrar na gente. E qual é o verbo, assim, que eu escolhi, que eu senti? Observar os espelhos. Observar. Apenas abrir esse canal de percepção. Às vezes você vai reconhecer até um padrão específico. Vamos respirar um pouquinho, soltando o ar. O quarto item. Esse eu adorei reconhecer. Celebrar cada ato de coragem. Uhum. E esse ato de coragem não precisa ser grande, que às vezes a gente pensa assim, nossa, coragem para fazer, né, algo grandioso. E não, às vezes é o simples ato de falar a verdade, encarar a verdade, falar a verdade para o outro. Às vezes é o ato de se posicionar, sair do muro. Às vezes é falar não quando algo não está vibrando dentro do seu coração. Às vezes é escolher um caminho novo, um novo hábito, uma nova, um novo caminho que vai virar uma nova fundação, uma nova base. E a gente entra para o desafio da onda, que é a Terra lunar, que é o que nos sustenta, é a Terra que sustenta o caminho. Então a gente precisa estar confiando nos passos, confiando na sustentação dessa Terra e confiando na recriação de novas bases para as novas experiências que esse guerreiro quer viver. Escolher um novo caminho é um ato de amor. Afinal, a gente está aqui para experienciar a vida, né? E eu tenho me falado muito, conversado muito comigo mesma, assim, Beta, a vida é um grande experimento, isso aqui é um grande experimento. Eu falei sobre isso na Onda Encantada da Noite. É. Vamos confiar mais nas nossas vozes internas. Vamos dar o primeiro passo. Vamos arriscar mais. É um experimento. É. O quinto item: romper com o óbvio. Romper com o óbvio. Romper com o que se tornou comum. Esse item é um chamado para a gente perceber o que é que na nossa vida se tornou automático. O que é que eu faço no modo automático?
O que que eu percebo que está velho, obsoleto ou até chato? Padrões, crenças, estruturas, hábitos que não vibram mais com quem você é hoje. Romper com repetições automáticas. Para isso, a gente precisa questionar, a gente precisa convocar nossa inteligência e acionar a coragem para fazer essa ruptura. O guerreiro, ele rompe o ciclo do, mas sempre foi assim, mas eu fiz isso sempre desse mesmo jeito, por que que eu vou mudar agora? Zona de conforto não combina com a onda encantada do guerreiro. Por que não fazer diferente? Se o seu coração está pulsando por isso. Por que não? Lembre-se, a gente vai com medo mesmo, vai com dúvida mesmo. Se o coração vibrou, dê o primeiro passo. É assim que a gente vai criar espaços na nossa vida para o novo nascer, para o novo chegar. Então, respira fundo. Nesse momento, respira fundo. Feche os olhos e se pergunte assim: o que já não faz sentido sustentar na minha vida? Puxa o ar fazendo essa pergunta. O que já não faz sentido sustentar? E solta o ar, liberando. Que seja uma emoção, que seja um sentimento, que seja uma insegurança, que seja um medo, que seja um padrão que você já reconheceu, que seja um hábito, uma atitude que você toma no automático, que seja uma relação, que seja um trabalho, um modo operantes, né? Um status. Libera. Essa onda encantada é para isso, serve para isso. E agora, o sexto item. Eu falei aqui muito guerreiro, né? O guerreiro é da ação, o guerreiro vai para fora depois de questionar. Mas o sexto item é a sugestão de que a gente possa entrar na nossa tenda também. Nem todo movimento é para fora. Às vezes, o movimento essencial que precisa ser tomado primeiro é para dentro. Tem dias que o guerreiro precisa se recolher na sua tenda. E essa tenda é um espaço sagrado, um espaço de silêncio, um espaço de escuta. É nesse espaço que o guerreiro afia a sua espada da presença. E é ali que ele se reconecta com a voz do coração. Então, a sabedoria que eu falei lá no início, ela nasce desse espaço de silêncio. Ela nasce dessa pausa introspectiva.
Todo guerreiro tem a sua tenda particular. Nessa tenda, ele pode meditar, ele pode tocar tambor, ele pode dançar. Encontre a sua ação nesse espaço da sua tenda. Encontre esse movimento. O que é que te movimenta para dentro? É ouvir música? É fazer atividade física? É ler? É meditar? O que é que te movimenta para dentro? É muito importante a gente ter essas pausas durante essa onda encantada, até mesmo para a gente se abastecer, né? Se nutrir, se nutrir do sagrado, se nutrir da conexão, conexão espiritual, conexão com a divindade que habita o seu coração. Tudo bem? Vamos respirar mais uma vez, soltando o ar pela boca. Recapitulando as 6 sugestões para a gente atravessar essa onda. Escolheram? Opa, desculpa. Escolher uma verdade por dia. Agir com propósito. Observar os espelhos. Celebrar cada ato de coragem. Romper com o óbvio. E entrar na tenda de vez em quando. Bom, eu vou agora guiar vocês em uma meditação. Essa meditação vai trazer alguns elementos dessa frequência do guerreiro. Bom, no final dessa meditação, peraí, gente, peraí só um pouquinho. Bom, no final dessa meditação, eu vou transmitir para vocês, de forma coletiva, uma terapia multidimensional. A minha sugestão é que os terapeutas multidimensionais, peraí só um pouquinho, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estava tendo interferência aqui, então eu vou fazer sem o fone. E bom, os terapeutas multidimensionais presentes que sentirem podem fazer no final da meditação a autocura. A equipe de vocês é que vai realizar esse trabalho. Quem não é terapeuta e os terapeutas que sentirem de se colocar só no lugar de receber, podem se abrir e receber da minha equipe de cura multidimensional, junto com a minha equipe de formação, tá bem? A gente vai ficar assim em autocura, em terapia multidimensional, aproximadamente 7 a 8 minutos. Nesse momento, eu vou só colocar música
E vocês vão continuar de olhos fechados, apenas recebendo o trabalho que está disponível para cada uma, tá bom? Então agora vou pedir para vocês fecharem os olhos. Vocês vão respirar profundamente, puxando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca. Vocês vão ativar o estado de presença, sustentado pelas suas raízes energéticas, que já se encontram ativas e presentes. Suas raízes já estão intimamente conectadas com o coração do planeta Terra. Você vai apenas sentir a força das suas raízes. Isto. De forma natural e gentil, você agora vai levar a sua atenção para o seu coração, para a região do centro do seu peito. Se você sentir, você pode colocar uma das mãos sobre essa região. Você vai visualizar uma luz dourada bem no centro do seu peito. Essa luz é o seu guerreiro interno, firme, consciente, compassivo. Agora você vai imaginar que está diante de uma tenda. Entre nessa tenda. Sente-se confortavelmente dentro dessa tenda. Sinta o silêncio, o calor. Você começa a sentir também a presença dos seus ancestrais. Dentro dessa tenda não há pressa, só escuta. Você vai permanecer assim por um tempo, em silêncio. Saiba que toda ação futura nasce exatamente dessa quietude. Agora você começa a notar que a luz dourada que sai de dentro do seu peito, ela está se expandindo.
e ela envolve todo o seu corpo. Nesse momento, você é convidada a sentir a coragem, a clareza, a fé que pulsa no seu coração. E é com esses canais abertos que eu abro o campo da terapia multidimensional. Você vai recebê-la de dentro da sua tenda, nesse espaço de silêncio e conexão com seu coração. Quem é terapeuta multidimensional pode fazer os 4 passos junto comigo. Raízes, conexão com o anjo da guarda, foco no coração, intenção de boa cura. Que seja liberado o que é velho, que seja curado o medo de agir e também o medo de parar. Que cada uma aqui presente receba a coragem de ser quem é, com amor e verdade. Você pode se manter em estado de receptividade pelos próximos minutos.
Nesse momento, você vai agradecer, vai respirar fundo, vai sentir a nova energia se ancorar no centro do seu peito, vai autorizar a continuidade desse trabalho, dessa terapia durante essa noite e vai retornando para a consciência do aqui e agora, do seu corpo, da respiração, trazendo dentro do seu coração as suas percepções, sem classificar, sem julgar, acolhendo tudo. E agora me contem, tá tudo bem? Se alguém quiser agora abrir o microfone, compartilhar as suas percepções, como recebeu essas informações, essa terapia, como está se sentindo agora. Fiquem à vontade. Estamos num espaço seguro, como se a gente estivesse em família, que na verdade estamos, né? Posso falar rapidinho, Beth? Você está Pode, me ouvindo? Vivi. Sim, tô te ouvindo. É, no começo eu não consegui acompanhar tudo, né? Porque é só a primeira meditação que eu perdi, mas depois eu consegui na segunda meditação fazer pensar nas raízes. Então estou me sentindo muito tranquila, assim, em Sim. paz. E não é uma semana tranquila para mim por causa dos desafios da minha onda, né? Uhum, Nada tranquila e ainda eu trago que eu li um pouquinho, né? Urano em Escorpião, uns trem assim, e a Lua está em Escorpião, então pega tudo. uhum, Mas quando você descreveu as coisas do guerreiro, assim, muito sincrônico com tudo que eu sinto e com uhum, tudo que eu já consigo enxergar do guerreiro realmente numa onda diferente da minha, né? Num tom diferente do meu, que o meu é ressonante e esse é o magnético. Eu acho que esse é mais faz eu sentir mais, não sei, o ressonante me traz mais sintonia, aquela coisa mais da intuição, e esse de agora tá muito assim. Então, que se eu não seguro, o trem explode, sabe assim? uhum, A minha tradução é essa. uhum, E eu senti muita sincronia com o que você trouxe do que eu estou sentindo e do que eu estou passando. Então, eu, como guerreira ressonante mesmo, consigo sentir hoje muito mais real essa uhum, sintonia do que você traz nas ondas encantadas com uhum, o que eu realmente passo no dia a dia, que se a gente pensa, a gente realmente consegue levar de uma outra forma, uhum. sabe? Era isso que Sim, eu queria dizer, sim. e fica Obrigada, tudo muito Vivi. mais claro, assim. Sim, obrigada pela sua partilha. É porque eu poderia estar aqui mostrando a onda encantada para vocês, colocando cada Kim, o propósito de cada Kim, a função deles, mas são códigos que vibram e o que eu senti de trazer nessa minha missão aqui, né, é exatamente o que fazer com isso, sabe? Trazer para a É muito, prática do sim, dia a dia, assim, né? Porque eu sinto fica mais fácil para familiaridade com os gente. skins, eu sinto familiaridade, eu sinto afinidade, né? E durante os meus estudos, já tenho um tempo, então eu consigo atingir camadas, decifrar, traduzir, né? Mas isso não é uma obrigatoriedade, nem todo mundo sente afinidade, né? Às vezes olha e fala, nossa, não quero saber, né?
o Kim do dia. Eu quero saber o que que eu faço com isso na minha É, vida, né? Prática. Então, por isso eu senti de trazer essas informações dessa maneira, falando de uma forma geral mesmo, sobre o guerreiro, a onda encantada dele, né? Essas sugestões, né, desses itens do como atravessar essa onda, né? Trazendo essa consciência para vocês, né? E obrigada pela sua partilha, viu, Vivi? Algumas pessoas escreveram no chat, peraí, deixa eu só dar uma lidinha aqui, que foi maravilhoso, providencial, passei o dia com enxaqueca, se sentindo mais relaxada, sempre valiosas as informações, gratidão, amei as sugestões, e E eu aqui também agradeço, né, a vocês por também me permitirem, porque dessa maneira a informação vai passando por mim de uma forma cada vez mais pura, né, e eu consigo acessá-la também com mais lucidez, né, sem tanto padrões assim mentais, mas acionando bastante o coração. Então, fica o meu agradecimento, viu? Gigante. Eu gravei esse encontro, está sendo gravado, então eu vou disponibilizar, né, o link nos grupos, se vocês quiserem transmitir para alguém que vai se beneficiar dessas informações, fiquem à vontade, né? A pessoa que vai estar assistindo, que está assistindo nesse momento em outro tempo e espaço, né? Vai receber essa terapia multidimensional da mesma maneira. A multidimensionalidade trabalha assim, né? Ela entra nessa linearidade, ela entra dentro dessas espirais do tempo, né? E só a título também de informação, eu vou conduzir nessa próxima sexta-feira uma vivência cósmica presencial aqui em Belo Horizonte. Ela vai ser um Kim Sol harmônico, que é um Kim muito poderoso dentro dessa onda, para a gente acionar, se empoderar da nossa própria luz e acionar essa coragem que a gente precisa tanto. Então, reconhecer essa luz dourada que eu trouxe para vocês nessa meditação. Vou conduzir um curso de terapia multidimensional em breve, vocês vão ficar sabendo. E é isso, a agenda está aberta para leituras de mapa, atendimentos e afins. Tá bem? Desejo uma noite muito iluminada para obrigada, Dé. vocês. Qualquer coisa podem me acessar no privado, se quiserem partilhar algo, alguma dúvida, tá? Podem ficar à vontade. Desejo, então, continuidade das curas durante essa noite, tá bom? Que seja restauradora e iluminada, viu? Um beijo grande para todas. Beijo no coração. Boa noite.